Hoje o Sem Censura está comemorando os 120 anos do Pixinguinha, que fez anos ontem, dia 23 de abril. Camila, temos perguntas, comentários? Temos vários comentários. O Celso Machado, ele destaca: Pixinguinha, esse gênio merece todas as homenagens por tudo que fez pela nossa música. A Karina Gonçalves, ela pergunta para todos vocês: vocês acham que a nova geração conhece o valor do Pixinguinha? Silêncio. Bia, Não. Bia pode responder. Não, Sou suspeita vamos fazer pra falar. Vamos lá, Hugo, você acha que a nova geração conhece Pixinguinha? Não. Assim, acho que o Pixinguinha, infelizmente, ele se tornou quase algo muito cultural, digamos assim, né? E menos popular, Tá. como ele foi, né? Infelizmente, mas eu acho que não é o Pixinguinha, eu acho que é toda a música brasileira, né? A música brasileira se tornou, ela é muito respeitada, né? Ela é muito estudada, ela é muito prestigiada em universidades, entre os especialistas, mas eu acho que ela perdeu esse aspecto popular que o Pixinguinha tanto... Quer dizer, quando a gente fala do Pixinguinha no auge dele, nos anos 30, anos 40, ele fazia arranjo para marchinha de carnaval, ele fazia arranjo para música para festa junina, música realmente popular, né? Eu acho que para rádio, né? Para televisão, para disco. Esse aspecto, infelizmente, eu vou responder não para o leitor, para o espectador, porque eu acho que, de fato, ele não é uma pessoa conhecida como poderia pelo jovem de hoje. André. Acho que tem razão, ficou mais circunscrito a esse legado da aproximação dos anos 60, né? Da música com a intelectualidade. Acho que Pixinguinha é, de certa maneira, revivido também, né? A parceria com Vinícius, aquela coisa toda, a bossa nova. Mas ficou circunscrito a isso. Uma classe média mais intelectualizada, universitária. Deixa eu perguntar à nossa filhos, jovem né? presente De aqui, certa Camila. maneira... O que você conhecia do Pixinguinha? Só as mais famosas. Tipo Carinhoso. Carinhoso, Rosa, essas mais famosas. Tá bom, gente, não tá bom? Pois é, Mas eu acho que o que falta é ouvir, assim, no sábado à tarde vou ouvir música. Não entra um Pixinguinha assim. Não vem. Talvez uma playlist mais E eu acho que o Pixinguinha, só para completar, o Pixinguinha no fim da vida, ele se tornou um personagem muito conhecido, né? Ele vivo, né? Ele circulava com o João da Baiana e com o Donga, né? Eles eram um trio. Tinha Romaria no Gouveia. Não, eles apareciam muito em televisão, né? E eu acho que ele se tornou uma figura conhecida, uma figura querida, né? Mas com tantos anos já passados da morte dele, né? Ele morreu no início de 73, Carnaval de 73, né? Eu acho que ele foi perdendo, a gente foi perdendo essa imagem, né? A gente que eu falo, acho que é o grande público, né? Vamos lá, Pedro Paulo. Eu acho que assim, duas coisas. Eu acho que assim, o Carinhoso, eu acho que é a música mais que todo mundo, acho que quem falou isso não fui eu, quem falou isso foi o Paulinho da Viola, um documentário sobre ele, né? Que é a música que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Velho, o novo, o pobre, o rico, no botequim. Todo mundo sabe cantar. Às vezes canta verso errado aqui. Agora, se você manda o Meu Coração, Tá. vai. Então, assim, acho que primeiro é a música mais conhecida. E outra coisa, eu acho que assim, sim, o jovem, infelizmente, acho que de hoje não conhece tanto, mas tem alguns movimentos, assim, de gente procurando conhecer mais. Eu acho que tem a Escola Portátil de Música, que tem uma garotada enorme, assim, interessada. A Casa do Choro também, com arranjo, gente querendo saber, enfim, novos... Estudantes de música, né? Estudantes de música, assim, não estou falando do grande público, mas, enfim, são jovens e são jovens interessados por essa obra e tocando, enfim, e passando adiante. Ok, Bia. Existe, eu acho que há algum tempo, assim, existe uma geração interessada em samba, essa geração que construiu o público da Lapa, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. E samba e choro estão intimamente ligados, né? Então, eu sou um pouco mais otimista, assim. Enfim, sou professora da Escola Portátil, também eu vejo, assim, esse movimento nas pessoas. Porque a Escola Portátil não é uma escola necessariamente de músicos, né? Ela é uma escola de público também, é uma formadora de plateia e tudo, né? Então, eu acho que o Pixinguinha, sim, ele é cada vez mais conhecido, assim, por essas novas gerações. O que aconteceu é que houve um momento de ruptura, assim, na música brasileira, né? Eu acho que a gente estava falando aqui sobre música instrumental e tudo. No início da indústria fonográfica,
a música instrumental era muito consumida. Proporcionalmente, consumia-se muito mais música instrumental do que se passou a consumir depois. Essa coisa dos anos 30, dos grandes cantores do rádio, etc., trouxeram quase que uma audição viciada, né, no cantor, na letra, no texto, né? E a presença do cantor, que é sempre muito, muito glamurosa, né? E a gente passa a sentir falta. Sempre houve os solistas de instrumentos também, etc. Mas eu acho que naquele momento em que entra a bossa nova com aquela força toda, há uma certa ruptura com essa linguagem que veio antes, que era uma linguagem mais elaborada, né? Se a gente for pensar em termos de polifonia, se a gente for pensar em termos da dificuldade, da necessidade de uma técnica instrumental mais apurada, né? A bossa nova veio um pouco trazendo uma nova estética, uma estética muito mais minimalista, né? A gente sai de uma coisa maximalista, né? Cheia de contracantos. Você está falando das orquestras? Não, estou falando do choro e da música que se fazia, dessa música mais polifônica. A gente passa, com a bossa nova, a privilegiar uma coisa mais vertical, quer dizer, o que importa são as dissonâncias nos acordes, né, do que horizontal. Então, isso é uma ruptura, quer dizer, isso, na verdade, vai formar toda uma geração de ouvintes, né? E a gente, por incrível que pareça, vai começar a apreciar a música instrumental por causa do jazz. Então, você vai ter os grupos brasileiros que tocam uma música brasileira, o samba jazz, etc., mas porque começou a se formar um público para a música instrumental vinda de fora. E isso vai valorizar... engraçado, né? Porque o choro tem a ver com jazz também, e aí fica uma loucura, né? Sim, Eu estava conversando outro dia sobre a internacionalização da música brasileira, que a música brasileira faz muito sucesso, tanto quando ela é exportada, quanto os estrangeiros que vêm aqui consumir a música, né? E eles estavam falando, o pessoal, os músicos que estavam aqui, do sucesso do choro, porque o choro, como ele é instrumental, você não precisa saber a letra, não precisa cantar. E músico gosta de ficar tocando junto, né? Fica um olhando para o outro. E não precisa falar muito. Então, o choro está fazendo muito sucesso por causa dessa coisa no mundo instrumental. inteiro. Você tem clube de choro pelo mundo mundo inteiro. E porque a Unirio inteiro. deu muito valor também ao choro. O choro é uma música que não parou até agora, né? Ele se renovou, né? Como vocês estavam falando, a Bia pode falar até melhor. Porque o choro era muito ligado a uma questão também, assim... as pessoas tinham o Valdir, né? O Zé da Velha hoje tinha outro emprego e era chorão, né? Eu acho que a geração de 80 para cá, do Rafael, enfim, do pessoal todo aí, Maurício, né? Final de 70, 80, você vai ter aí já um músico que é músico mesmo, ele vive disso, né? Ele compõe, ele faz arranjos, ele toca, não é? Ou seja, ele já está... Começa a ter, você teve a revista de choro, começa a ter escolas de choro, começa a universidade a abrir para você estudar o contraponto e peixinguinha, coisa que era impensável, né? As universidades federais fazerem isso. Então você tem uma gama de gente, né, envolvida nessa nova fase do choro, que é uma fase mais profissional, né? Pois é, olha Perde só, alguns balanços do passado, como você estava falando, que o choro tem muito eu isso, acho que o choro das hoje, rodas, né? a Bia tá aí, mas tem uma profissionalização maior, né, no universo a Bia do campo pode da comprovar, música, né? o choro é a música mais jovem que tem no Brasil. No sentido que são jovens que tocam choro. Muito jovens, né? O jovem músico brasileiro que busca Toca música busca muito choro, né? Essas escolas... Sem dúvida. A escola A portátil... Unirio dá muito valor ao choro. Ela forma Completamente. todo mundo e o choro fica impressionante. Mas agora, de fora do ambiente musical, eu estou vivendo isso agora, fora do ambiente musical, o choro é um ilustre desconhecido, né? Eu acho que esse divórcio, eu acho que a história do choro, ela teve um momento, chega lá no Valdir Azevedo, em 1949, né? Chega no o próprio Pixinguinha, em dupla com Benedito Lacerda, enfim, que eles se apresentavam em lugares maiores e para públicos maiores. E esse aspecto a gente, infelizmente, perdeu, né? Quer dizer, é paradoxal isso, né? O choro, ele conseguiu criar raízes tão fortes... Perenes. Tão fortes que ele é uma música jovem, que a gente pode dizer isso. Talvez a mais jovem, né? Que mais se renova, que mais tem instrumentistas
como música se brasileira, eu acho que sim. Diferente, né? Quer dizer, violão de 7 cordas, você acha... Não, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Brasil inteiro. Você tem gaúchos, No mundo inteiro, né? você tem Tocando. pernambucanos, você tem gente do Brasil todo, gente tocando nova, bem. tocando bem e mandando bem em tudo quanto é instrumento e renovando, né? Eu acho que isso é uma questão muito André, do mercado, né? Eu acho que, enfim, mas aí é Pois uma é, discussão queria imensa. voltar a esse negócio que ele estava falando dos profissionais. O Pixinguinha foi um profissional a vida inteira, né? Entendeu? Quer dizer, Verdade, o pai mas ele- dele não ele era. teve esporadicamente. Mas, por exemplo, o Teve João. uma matrícula teve em uma algum lugar, mas matrícula ele foi ali. músico a vida inteira. Mas eu estou falando na maioria, né? Porque aquela geração do Calado, enfim, Calado era professor do conservatório, o Anacleto, enfim, ligado a bandas Se de você lê o música. livro do Animal, né? Todos tinham outro emprego. Né? A O tradição livro do dos... Animal, vamos lá. Alexandre Gonçalves Pinto. Obrigada. Carteiro que O escreveu animal era O animal. escreveu um livro fundamental que foi publicado em 1936, Ah. Alexandre Gonçalves Pinto, vulgo O Animal, Tá. que é esse livro que enfim, Sensacional, que conta, que- são memórias dele, é um carteiro já velho, lembrando, com memórias que vêm desde o fim do século XIX. Desde 1870, né? Exatamente, descrevendo rodas de choro, quem eram os personagens, e lá está a Chiquinha Gonzaga. Verbetes para cada E- personagem, entendeu? E é um barato, esse livro é lindo. sensacional. É lindo, E- mas você ia dizendo. Não, exatamente, que todos tinham outro emprego, ou seja, isso é uma tradição, né? Desde a música dos barbeiros, a gente sabe, isso no Brasil, essa música urbana que se formou foi com pessoas que trabalhavam, tinham alguma estabilidade, né? Até para comprar instrumento, né? Você precisa. E se reuniam e praticavam essa música e eram apaixonados por essa música, porque o Animal conta assim do que eles enfrentavam para De conseguir. quando é o livro do animal? 36 que ele sai. E foi uma Por que edição. ele chamava de animal? Você sabe a história do Então, animal? todo Não. mundo tinha um apelido, né? Sim, mas Assim, o dele é era animal. especialmente extraordinário. O animal. Se for perguntar pro Tiorão, ele vai querer explicar. O Tiorão vai querer. Não sei se ele era grandalhão. Eu acho que enfim, ele era grandalhão, todo. Ele era grandalhão. Tinha uma coisa meio bonachona, Tá assim, bom, também. ok. Enfim, Faremos uma não, pesquisa. isso é viagem Mas, minha, enfim, eu não tenho a menor vendo? ideia, tá? Mas esse livro é um barato. É um E aí ele fala do Pixinguinha, do Ah, o Pixinguinha era muito novinho, ele fala do pai do Pixinguinha. Pai do Pixinguinha. Ele fala do Pixinguinha também, mas... Fala ele do China. Fala do China, Fala do irmão. China, que é o irmão do Pixinguinha, que é outra figura fundamental que morreu cedo e que é parceiro Ele do cantava, Pixinguinha né? em algumas Esse músicas. livro foi atualizado pela Nana Vaz. Tem uma versão, uma edição bem nova, assim, do ano retrasado. Foi, Ano retrasado, Ela lançou em 2015. foi lançado na Casa do Choro. Sensacional, porque ela atualiza a linguagem, assim, e ainda mais super respeitosamente. Puxa e umas ainda notas. Puxa umas notinhas, umas informações Faz uns sobre... links, né? Olha, Vai. sensacional. Ô, André, vale quando a você pena. fez a tua biografia, o que mais você gostou de ter pesquisado ali? O que você gostou de ter feito? Da biografia, É. eu acho que o primeiro foi o desafio, né, do convite, porque, como eu estava comentando, a Lu me convidou na roda de choro A ali Lu lá é a Laranjeiras, Lu. a Lu Araújo, né? Que faz a Produtora. produção, toda a pesquisa iconográfica do Isso, do que é livro. o grande barato do livro, assim, por isso que é uma fotobiografia. Você tem aí, reunido, segundo a Bia falou, né, fotos privilegiadas do Pixinguinha que nunca foram lançadas no mercado Sensacionais. editorial, não. E é um livro que saiu, eu acho que, eu não sei Aí você quantos... encontrou com a Lu, conta aí a história. Aí a Lu falou, você vai fazer o livro do Pixinguinha? Eu falei, não quer fazer? André, eu estou atrás de você há semanas para você escrever o livro do Pixinguinha. Eu falei, mas como assim? Tem o Sérgio Cabral? Não, o Sérgio Cabral disse que não quer fazer o livro. Eu falei, tanta gente sabe aí sobre Pixinguinha. Pixinguinha é complexo, né? Igual Portinari, é igual você escrever sobre quem, né? Moço sagrado, né? Aí ela falou, não, você tem que ser você, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, qual é o prazo? Ela assim, no máximo 3 meses. Não precisa dizer, né? O que aconteceu, né? Cheguei a adoecer, né? Mas é isso, a Você gente chegou mesmo? privilegiou, Você ficou cheguei a doente? adoecer, porque foi uma tensão muito grande, porque eu topei e tinha que entregar, Aí né? ferrou, né? Mas foi um prazer imenso. Você sabe que eu vou contar uma coisa, eu estava morando em Santa Teresa quando terminei esse livro, agora eu lembrei. E foi uma coisa louca, porque eu termino esse livro com uma coisinha que eu tinha feito com a Juliana, uma biografia para a editora Moderna, que até o Sérgio acho que fez a quarta capa, o Sérgio Cabral. E que ela, né, Juliana, romantiza mais, né, a linguagem mais infantil, né?
E eu fui buscar no livro, nesse livro Infanto Juvenil, de Editora Moderna, inspiração para terminar. Você acredita que eu chorei? Não podia ser pela morte dele, porque ele já estava morto. Eu acho que eu chorei porque eu terminei o livro de cansaço mesmo. Eu lembro, morava em Santa Teresa, acendi o último cigarro, coloquei... Voltou né? a fumar por causa do livro? Não, fumei muito no livro. Intensifiquei. A época eu fumava, depois eu parei. Né? Mas foi um prazer fazê-lo, porque eu acho que ele cumpre um papel, né, diferenciado. A Lu tinha muita coisa de imagens, né? Tem coisa do Instituto Moreira Salles, o Diogo Cunha também participou pesquisando, né? Então foi um prazer fazer. Eu aprendi muito sobre Pixinguinha, Tá né? lindo o Fazer livro. esse livro. A gente vai fazer mais um intervalo. Na volta, nosso último bloco do Sem Censura.